veículo que vai dar entrada no cais 2 tem como destino a estação Santo Ovídio. Atualmente, quando se percorre a Avenida da República, muito facilmente se passa pela Casa Barbô sem haver. É uma joia, uma pequena joia, e é uma vista mais atenta que não deixa ninguém indiferente, porque quando olhamos para ela a primeira vez, toda a gente tem vontade de saber o que era, porque está ali. Do lado esquerdo do Rio Douro, na zona central de Vila Nova de Gaia, situa-se a Casa Barbô, património cultural, imóvel de interesse público e exemplar raro de arte nova. Durante o século XX, Vila Nova de Gaia foi palco de um crescimento económico e industrial. A produção agrícola, que até então era o setor com maior importância, deu lugar a indústrias de vinho, sabão e vidro. A par do notório crescimento económico, Gaia começou a atrair pessoas com posses e empreendedores que investiram na urbanização da cidade e que aí mandaram construir as suas casas e quintas de família. Em 1904, faz-se o pedido de construção da Casa Barbô, o número 600 da Avenida da República. Em 1904, Bernardo Pinto Brunhosa, que era um negociante, era um industrial dedicado à construção naval, que tinha grandes negócios na zona de Viana do Castelo, resolve sair da sua casa na zona de Santo Ovídio e fazer construir uma casa aqui no centro moderno de Vila Nova de Gaia e mete o licenciamento à Câmara. Como industrial que era e homem de negócios, percebeu perfeitamente que esta zona ia ser o futuro de Vila Nova de Gaia, mas mesmo assim, na casa que mandou construir, foi muito conservador, porque escolheu uma fachada classicizante, semelhante a todas as outras que existiam aqui, mas sabemos que em 1915 volta a fazer um pedido de licenciamento para remodelar a casa. A fachada norte, virada para a cidade do Porto, vai receber uma varanda envidraçada, portanto em pedra e depois vidros e ferro, de linguagem muito mais modernista, com torreões, com uma escadaria que faz a aproximação ao jardim e que vai não só dar à casa todo um aspecto completamente diferente, afastando-a das suas irmãs tradicionalistas da zona, mas também vai permitir uma vivência da própria casa muito diversa. Portanto, não há uma entrada, há várias entradas, todas elas decorrentes da galeria, que vão permitir que os donos da casa recebam nos diferentes ambientes diferentes pessoas, consoante o seu grau de intimidade, de amizade. Em 1944, aparece o primeiro registro na Conservatória de Registro Predial, especificando que a casa é vendida a Diogo Barbô, que a oferece, por sua vez, à sua mulher, Dona Ermelinda. Esta casa não foi construída pelos meus avós, mas sim por uns senhores brasileiros, construíram a casa e depois teve muitos anos à venda, porque diziam que aqui na casa que havia um cavalo branco que andava à solta e que a casa estava assombrada, mas teve muitos anos para vender, ninguém a comprava. Só que entretanto a minha avó morava numa casa aqui atrás, numa casa muito bonita que existe aqui atrás, e o meu avô, quando casou com a minha avó, resolveram comprar esta casa. Não ligaram nada à lenda que diziam e compraram a casa. Portanto, eu nunca vi cá cavalo branco nenhum, nunca, diziam que existia, mas eu nunca assisti nada, nem acho que fosse assombrada a casa. Durante cerca de 60 anos, a família Barbô habitou nesta casa, chegando a viver nela em simultâneo 4 gerações diferentes. Quando saíram da casa, o nome de família ficou e por isso ainda se chama Casa Barbô. Era uma família muito considerada
porque ligada a uma grande indústria de Vila Nova de Gaia e também porque Dona Ermelinda era muito benquista aqui na zona. Interessava-se muito pela benemerência e ajudava pessoas que aqui na zona tinham algumas dificuldades e sempre se falou muito bem dela e do gosto que tinha por ajudar. Entretanto, minha mãe casou, nasceu a minha mãe casou aqui e aqui ficou. Pronto. Depois nascemos eu, meu irmão e eu, nascemos primeiro o meu irmão, depois eu sou a segunda filha, a filha mais nova, e casei e eu fui viver para fora. Depois, entretanto, fui viver para o estrangeiro e quando regressei já estava cá só a minha mãe e a minha avó a viver, porque o meu pai, entretanto, tinha falecido, e vim viver para cá com o meu marido. É onde tive depois aqui os meus 2 filhos. Casei aqui, tive os meus filhos aqui e saímos aqui para aí há 12 anos. Ao longo dos anos, a Casa Barbu foi sofrendo diversas remodelações, no interior e no exterior, de forma a servir as diferentes necessidades de conforto das famílias que nela habitavam. Mas nem só o conforto foi tido em conta nestas remodelações. Houve sempre uma preocupação estética no estilo e nos pormenores decorativos, que fazem da casa o exemplar de arte único que é hoje. Nessa remodelação foram apostas dois grandes ambientes, a galeria de acesso e o jardim de inverno. O jardim de inverno constituiu uma novidade pelo recurso ao ferro e ao vidro, mas também pelo tipo de decoração que lhe foi dada, uma linguagem arte nova no trabalho do gesso, que preenche todo o teto, um trabalho em grande relevo. Todo o resto, este ambiente contrasta com todo o resto da casa. Aliás, deve notar-se que, tal como os bons palacetes da época, não havia uma linguagem única, um fio condutor na decoração da casa. A casa foi acompanhando as evoluções no estilo de vida das pessoas e famílias da época. Assim, a preocupação com o conforto pode notar-se em pormenores modernos como o aquecimento central a gasóleo, integrado na escadaria nobre, numa coluna que corre até à claraboia e que foi adornado com iluminação importada diretamente de França. Esta preocupação, esta necessidade de não fazer uma casa que fosse só um belo objeto, um belo artefacto, mas um sítio agradável para convívio e vivência, era um dos pontos de assinatura de Miguel Ventura Terra, que dizia que as casas deveriam usar toda a tecnologia de que se dispunha na época para que a família pudesse viver nelas de modo agradável. Saímos daqui há 12 anos porque esta casa não era prática, era uma casa de 3 andares, nós éramos na altura 6 pessoas, portanto, a minha mãe, a minha avó, eu, o meu marido e os meus 2 filhos, 6 pessoas aqui, para a manutenção disto era tudo muito caro, a casa não era prática, com muitas frinchas, frio no inverno, calor no verão, não era muito prático viver aqui, mas nem que resolvemos mudar para uma casa mais pequena, saímos daqui, há 12 anos mais ou menos. Não, e nós saímos por livre vontade, não é porque quisemos. Tenho pena porque era uma casa única, acho que há poucas casas no Porto, ou até em Portugal, com este estilo, com esta traça. E não existem quase nenhumas. As poucas que existiam deitaram-nas abaixo. As preocupações de conforto de Miguel Ventura Terra, com o avançar do século, já não estavam minimamente de acordo com as preocupações de conforto que eram obrigatórias para uma casa da alta burguesia nos anos 70, 80. Quando a família começa a crescer, os filhos casam e a filha, em determinado momento do seu casamento, resolve viver com a mãe, nesta casa onde vivia também a avó. E nesse momento decide-se fazer um apartamento independente na zona da anterior loja, porque a casa, quando foi construída, era composta por loja, resto de chão e primeiro andar. A zona da anterior loja, que era aquilo que nós chamaríamos mais tarde um resto de chão alto, muito elevado, com saída e entrada diretamente para o jardim, onde tinham funcionado uma primeira zona de trabalho e serviços, é adaptada a um apartamento onde a filha, o genro e os 2 netos viverão durante algum tempo, na medida em que
a parte de cima se tornou muito apequenada para 2 famílias e 3 gerações viverem em conjunto. Na década de 70, a casa começou a sofrer pressões urbanísticas em todo o ambiente que a rodeava. Em 1971, constrói-se um prédio com 9 andares colado à Casa Barbeau e, de seguida, constrói-se a Estação General Torres em frente. A pouco e pouco, começam a desaparecer outros palacetes que existiam na zona. E em 1977 começa a dizer-se que a Casa Barbeau iria ser demolida para se fazer uma estrada para a estação de comboios. Havia muitas casas aqui. Esta casa aqui pegada, que agora é um prédio, foi na altura do 25 de Abril que construiu este prédio horroroso. Está aqui colado à casa, que para mim, a meu ver, foi um assassinato. Foi um erro que fizeram. A linha de comboio sempre passou aqui ao lado, só que era aberto, não era tapado. Agora há aqui um terraço aqui em cima, uma espécie de uma praceta que não existia. Portanto, era um fosso e embaixo era a linha de comboio, sempre passou aqui. Entretanto, como tiveram que aumentar a linha de comboio, roubaram-nos um bocado de jardim para o nosso lado e para o outro lado. Portanto, tiveram que aumentar um bocadinho a linha. Perdemos um bocadinho de jardim. E metro não existia, ainda foi do meu tempo que começaram a construir aqui o metro. Portanto, estiveram em obras, que eu me lembro, para uns 20 anos de obras que apanhamos aqui na avenida, que foi um susto também. Com a construção, com o tirar de uma fatia do nosso jardim e com a construção da linha, fez com que a casa, que já estremecia um bocadinho pelo facto da linha de comboio passar, fazer uma linha dupla que veio para o nosso lado, fez com que trepidasse mais a casa, fez com que surgissem mais rachadelas na casa. Portanto, prejudicou um pouco a construção da casa. Mas a casa, como era monumento nacional, não podia, tinha que ser preservada. Portanto, foi preservada com muito poucas ajudas do Estado, ou para dizer nenhuma ajuda do Estado, era tudo à custa dos proprietários. A celeuma foi tal que a casa realmente não foi demolida, foi classificada como imóvel de interesse público nos anos 80, mais precisamente em 82, e vai alienada, vendida à Câmara já no século XXI, que adquire para instalar serviços administrativos e fazer dela a Casa de Cultura sede de exposições e de palestras, como se mantém até hoje. Entre os anos 80 e 2000, são conhecidas várias oportunidades de compra da Casa Barbeau por parte da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Contudo, a falta de verbas fez sempre adiar a compra, até 10 de março de 2006, ano em que a Câmara Municipal adquire a Casa Barbeau e a transforma em equipamento cultural e Casa da Cultura. Bom, a Casa Barbeau insere-se como um património de relevância no município de Vila Nova de Gaia. A Casa Barbeau é, de facto, um dos poucos exemplares de arte nova aqui da Avenida da República e, portanto, penso que a compra, a salvaguarda, a preservação deste espaço foi motivo dessa mesma compra e a preocupação da Câmara em salvaguardar este ex-libris. Naturalmente, estamos a prestar fundos comunitários para a restaurar, visto que isto é um património que exige verbas avultadas e penso que no próximo quadro comunitário de apoio, considerando as verbas que vêm para a salvaguarda dos património cultural e não só, poderá ser um motivo de uma possível candidatura. Tenho visitado esta casa algumas vezes desde 2007, 2008 e noto que há uma degradação, não só da decoração, o que é normal e evidente porque uma casa deste género é de muito difícil manutenção, difícil e custosa, mas também a nível estrutural. As rachadelas de parede são importantes, certamente também decorrentes da trepidação provocada pelo metro, não só das obras que se fizeram nos anos 70, mas da trepidação provocada pelo metro e de toda a vida do tráfego que tem a avenida neste momento. Estou absolutamente convicta que deveria ser conservada, mas precisará de monitorização e de obras
de algum restauro e de acompanhamento da decoração, mas também da estrutura. Nós temos que aproveitar as duas praças que estão aqui, quer de um lado, quer do outro, da Avenida da República, para ombrear mais eventos de artesanato, olha, uma feira do livro, que é um sonho que eu tenho para realizar aqui para Vila Nova de Gaia, pronto, temática ou específica ou aberta às editoras, estamos a estudar essa possibilidade. Eventos de música de rua, performance também no campo artístico. Portanto, criar aqui uma programação que seja verdadeiramente atrativa e consolidada, que é algo que nós precisamos de desenvolver em Vila Nova de Gaia. São políticas culturais consolidadas, que é algo que até agora não se realizavam e nós daqui para a frente pretendemos realizar. A Casa Barbô de facto, deve ser, se calhar, um dos patrimónios da Câmara Municipal mais fotografado, porque são sempre turistas na envolvência e que estão próximos do centro histórico, estão sempre a fotografar. Depois é um público, quer de Gaia, quer da área metropolitana do Porto, visto que aqui nós temos sido solicitados, mesmo para o público da área metropolitana do Porto, para se realizar aqui lançamento de livros, conferências, encontros. Portanto, é um espaço porque, pelo património que a Casa Barbô é em si, no seu interior, muito intimista, muito romântico até, esse traço da arte nova suscita-nos também um certo recolhimento e, sobretudo, um recolhimento na luz, porque ela tem muita luz, as janelas abrem com o colorido do desenho da própria janela, abre para o exterior numa luz que nos envolve e que nos aproxima e, portanto, a Casa Barbô tem essa magia de não ser um espaço grande, mas é um espaço acolhedor, intimista, como dizia, e, portanto, potenciador e congregador de vários públicos. A Casa Barbô tem algumas limitações, porque não é um espaço assim tão grande quanto isso. É bem potencializado, é bem usado, que é para exposições de pintura, de escultura, apresentação de livros, conferências, encontros nos jardins da Casa Barbô. Aliás, pensámos revitalizar precisamente a casa anexa para uma possível livraria ou uma cafetaria. Lá está, após esse restauro isso possibilitará. O próprio jardim possibilita recitais de poesia, música, enfim, tem uma série de valências que podemos utilizar, bem como a estufa que poderemos fazer em encontros aqui, também de um colorido de flores e que temos isso uma meta para o próximo ano, também revitalizar iniciativas nesse âmbito, bem como feiras de artesanato que podemos fazer aqui nos jardins e nas próprias imediações da Casa Barbô. Portanto, tudo isto aqui, para além de ser o Pelouro da Cultura, onde se centra toda a atividade administrativa do Pelouro da Cultura, é também um local em que a própria Casa Barbô pode funcionar, como há momentos falávamos, como o eixo centralizador da atividade cultural, de galvanizar gente, público, para que esta zona se revitalize e o núcleo da cidade de Vila Nova de Gaia, localizado aqui na Avenida da República, possa ganhar uma nova cor, um novo colorido, um novo dinamismo e nova alegria, que é esse o grande objetivo.